Bom dia, alunos! Bom dia, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Vamos lá. Hoje nós vamos começar o capítulo 1 da nossa apostila número 2, certo? O mundo roda, tá ok? E nessa primeira unidade nós vamos ver tabelas. Especificamente, a gente vai conhecer um pouco de tabelas. Já tem uma aqui desenhada no quadro para vocês, certo? Leitura de dados. As tabelas possibilitam organizar informações em linhas, certo? Linha é a mesma coisa aqui, ó, linha de caderno, tá? E em colunas, que é na vertical, tá ok? E aí aqui nós temos alguns personagens que vocês já conhecem da nossa apostila, que vão falar um pouquinho, certo, dessa tabela. Então, na primeira linha vem o título, tá? O título do assunto que vai ter nessa tabela. Na segunda linha, mostra que dados serão organizados e listados, que seriam aqui, ó, no caso aqui na nossa tabela, faixa etária e número aproximado de indivíduos. E aí, cada personagem fala um pouquinho. A primeira coluna indica como os dados estão organizados, né? Nesse caso aqui, vai estar organizado por faixa etária, certo? Ó, de 0 a 4, de 5 a 9, de 35 a 39, de 45 a 49. E em cada espaço que tem aqui na nossa tabela é chamada de célula. E se nós quisermos saber quantos indivíduos tem, basta a gente procurar daquela faixa etária, na faixa etária que a gente quer. No caso aqui da tabela de vocês, é de 45 ao 49, tá? Temos ainda a fonte, que indica de onde os dados foram tirados. No caso aqui, a nossa fonte é do IBGE. Ela faz uma projeção da população de 2018. E aí, a professora Cecília, que é a última personagem que aparece na nossa página 4, lá da nossa apostila, ela fala em duas palavras importantes: aproximado e projeção. Porque ela diz que aproximado é quando a gente não tem um número exato, tá? E projeção é quando a gente quer incluir alguma coisa. Então, aqui no caso está falando da inclusão, né, da projeção das idades. Então, eles vieram na tabela da faixa etária e os números aproximados de indivíduo em cada uma dessas faixas etárias. Essa aqui é a primeira tabela que nós estamos vendo. Aí tem uns exercícios, depois no próximo vídeo eu venho e falo um pouquinho dos exercícios. Nós vamos agora para a página número 6 para falar de aproximação. A professora Cecília já usou essa palavra lá, aproximar. Aproximar é arredondar, certo? A gente usa as aproximações quando a gente não tem um número exato, tá ok? Então assim, ó, por exemplo, eu tenho um show. E aí eles querem dizer que nesse show vai um tanto, né? Teve um tanto de pessoas para assistir esse show, mas eles não têm esse número exato, eles fazem uma aproximação. E aí aqui eu vou dar dois exemplos, porque quem usa muito isso, né? Os jornais, as revistas, os telejornais, quando vão dar uma notícia dessa. Então, que eles não têm o número exato do que aconteceu da notícia, eles usam a aproximação. Então, aqui eu tenho dois exemplos na apostila, com palavrinhas. Mais de 234 mil gatos foram vacinados numa cidade. Ou no Espírito Santo, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, cerca de tantas pessoas perderam o emprego agora com a pandemia, tá ok? Então, isso tudo é que eles não têm o número exato de pessoas que perderam o emprego, não tem o número exato de pessoas que estão sendo vacinadas agora com a H1N1, né? Que estamos bem no pico, né, do começo do inverno, então começam as gripes, aí começam as campanhas de vacina. Então, não se tem como se usa a aproximação. Outra forma que a gente também usa quando vai escrever um número muito grande, certo? Por exemplo, eu vou só apagar um pouquinho o quadro aqui para explicar para vocês. Eu tenho um número, por exemplo, 7.500.000, tá? Esse aqui é o número, mas eu posso
para reduzir ele, tá? 7.500.000. Então, ó, certo? Posso usar. Outra forma de escrever também eu tenho o mesmo número. Ó, outro número. Aí eu quero, em vez para cortar esses zeros, 28.000. Então, isso tudo facilita. Quem usa muito isso são os jornais. As revistas, para não ficar um número muito grande, eles usam palavras. Diminui o número e fica continuando sendo o mesmo número. Ou então, quando eles têm um número que é diferente de zero, tá? 26.500, tá? Eles podem botar assim. 26.500. Usa uma vírgula para separar uma classe da outra, porque aqui eu tenho 26.000, né, e 500. Ou então, se eu tenho um número maior ainda, né, por exemplo, 16.600.000. Eu vou separar 16,6 milhões. Oh, mas eu só erro aqui. Ó, 16.600.000, certo? Então, tudo isso é para facilitar, para ajudar na hora da escrita, para não ficar aqueles números enormes, tá? Agora eu vou parar, depois eu vou continuar com mais um pouquinho da aula de matemática. Tá ok?